Boa tarde a todos. Estamos hoje, eu acho que é o nosso quarto seminário. Não, desculpa, nosso terceiro seminário. É o quarto, de verdade. Do primeiro ciclo de seminários abertos do Departamento de Teoria do Direito. E o título, né, que demos a esse ciclo de seminários é Teoria do Direito e Pandemia. A gente tem chamado isso de primeiro ciclo de seminários abertos porque a nossa expectativa é de que a gente tenha que continuar, né, com essas atividades em modo virtual até o final do ano, talvez. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, encerrado esse primeiro ciclo, a gente começa o segundo ciclo de seminários abertos, também sobre teoria do direito e pandemia, com outros professores. Eu ainda não participei, o Fábio também não participou, e outros professores do nosso departamento, e talvez também professores externos que possam participar. E os professores substitutos também, que gostariam muito de participar desse ciclo de seminários. Então, o seminário de hoje está sob a responsabilidade da professora Margarida Lacombe Camargo, e a professora Margarida vai falar sobre a judicialização da política, um tema que ela tem investigado há bastante tempo. Margarida, a palavra é sua. Bom, Margarida, pronto, isso, está funcionando. Desculpa, mudei de lugar aqui por causa da oscilação da rede. Bom, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, meus colegas e minhas colegas de departamento, alunos e alunas queridas, também alguns amigos e amigas. Bom, o tema que me foi direcionado, judicialização da política, e que foi estabelecido em comum acordo com os organizadores desse ciclo de palestras, que é a professora Raquel Erdi e o Fábio Checaira, é a judicialização da política. Realmente é um tema que eu persigo com os meus colegas e com as minhas colegas do Observatório da Justiça Brasileira, muito incentivados pelo José Ribas Vieira. E com o acompanhamento que eu tenho feito do Supremo Tribunal Federal, essa questão da judicialização da política se põe. Eu intercalo isso com outras investigações também na área da teoria do direito, mas é um tema da minha predileção e eu vou tentar trazer aqui alguma contribuição para depois fomentar o debate. Bem, o tempo não é de todo necessário, quer dizer, não é suficiente, né, para falar e explorar o tema, talvez como merecesse, então eu vou tentar aqui dar um sobrevoo sobre essa matéria, destacando alguns pontos principais para a gente poder situar o debate e depois, ao final, chegar mais perto das questões atuais que nos afligem e esse seminário, a teoria do direito e as questões atuais da pandemia. Bom, e isso vai ficar um pouco mais, talvez, para o debate. Essa questão da judicialização da política é um tema bastante candente e difícil de ser trabalhado, porque lida com uma interface, assim, uma relação muito sensível entre o direito e a política. E é um tema até da predileção dos cientistas políticos e das cientistas da política. A gente do direito, também na área do direito constitucional, também tem interesse por isso, e eu vou fazer um esforço para sugerir alguma temática de discussão para atrair esse tema para o âmbito da teoria do direito, porque não é muito trabalhado na teoria do direito, talvez tenha um viés que possa ser explorado nesse campo, que afinal de contas é o nosso aqui. Bem, gente, desculpa, não estou conseguindo passar os slides, você acredita? Acontece, Margarida. Tenta com a seta, tenta com o mouse. Pronto, foi. Bom, por judicialização da política, gente, eu vou, como eu disse, dar um sobrevoo e depois eu vou trabalhar com um pouco mais de detalhe esses pontos. Essa expressão judicialização da política, na literatura, ela tem uma conformidade no sentido de significar a transferência de poder de instituições representativas para os tribunais.
Essa é uma frase do Rain Herschel, que é um autor que eu mobilizo bastante aqui para essa discussão, mas isso é conforme, enfim, as pessoas não discordam e apresentam essa definição de formas variadas, mas sempre com esse sentido, esse significado. Essa transferência de poder, ela tem um aspecto forte institucional, ou seja, dos desenhos institucionais, da legislação vigente, da dogmática vigente, que permite que a gente vá ao judiciário, que o judiciário seja provocado, né? Judicializar alguma coisa, você provocar o poder judiciário, que a gente sabe que é um terceiro desinteressado, né? E que não age de ofício, salvo raríssimas exceções. Então, judicializa-se alguma coisa, buscando que esse terceiro desinteressado interfira para solucionar um determinado problema. No caso, a gente vai trabalhar a judicialização da política, então tem todo esse mecanismo todo o mecanismo instrumental, processual, que permite que isso seja feito, mas, ao mesmo tempo, como a gente vai estar lidando com um objeto que é um objeto político, e essa transferência, né, que já a gente está trabalhando com a ideia de transferência do poder dessas instituições representativas para os tribunais, então, até que ponto os tribunais eles se veriam também diante de uma posição representativa, né, por força dessa provocação, e isso é explicado num contexto em que forças políticas também estão bastante mobilizadas. Então, essa questão, essa dinâmica de provocação do Poder Judiciário, repito, tem um aspecto institucional fundamental, a gente vai ver que a nossa Constituição é pródiga nesse sentido, mas a gente não pode esquecer que isso também se dá com lastro em forças políticas também atuais. Bom, essa expressão, judicialização da política, que é o objeto dessa fala e vai ser melhor explorada, ela tem também uma relação, quer dizer, toca de perto com alguma coisa, um fenômeno que a gente entende, é conhecido como ativismo judicial. Algumas pessoas não raramente confundem uma coisa e outra. Mas o ativismo judicial, ao contrário da judicialização, que está mais calcada, né, em instrumentos processuais que permitem a busca, então é uma coisa mais institucional, de desenhos institucionais e de opção política por esses desenhos, o ativismo judicial já corresponde a uma atitude voluntarista dos juízes e das juízas. Como o Rogério Arantes, que também é um professor da USP, que eu gosto muito para essa matéria, como o Rogério Arantes ele diz, o ativismo judicial não está lastreado em regras ou instituições como a judicialização está. Tá? E isso, então, é mais uma atitude dos juízes, uma vez provocados, como que eles vão reagir a essa provocação. E o Rogério diz que é uma atitude, enfim, temerária e quase sempre, portanto, não duradoura, se a gente comparar com a judicialização. Por que é temerária? Quer dizer, o ativismo, então, dependendo de um voluntarismo desses atores, eles vão tateando um terreno, né? Então, se o juiz ou a juíza se apresenta assim como mais ativista. Eu faço logo um parênteses nessa busca da pesquisa para essa apresentação. A ministra Carmen Lúcia, quando ainda estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, ela deu uma entrevista, uma palestra na Academia Brasileira de Letras. E o tema era a judicialização da política. E, curiosamente, a tônica dela estava sempre na questão da autocontenção. E ela dizia, quer dizer, o judiciário brasileiro, notadamente o Supremo Tribunal Federal, é muito demandado, né? A Constituição é muito pródiga, a Constituição promete muito, tem muitos instrumentos de busca do Poder Judiciário, e eles se veem sempre nessa posição de ter que frear, de exercer a sua autocontenção. Me chamou bastante atenção essa posição da ministra, porque a provocação está sempre presente, o contexto para um ativismo judicial, que também conta com a presença da mídia, não é, com a sociedade querendo muito ver o Supremo, eu vou falar do Poder Judiciário me referindo especialmente ao Supremo Tribunal Federal,
está muito em evidência, está protagonizando uma cena política, então, né, quer dizer, é muito demandado e difícil, eles têm que exercer então, esse poder de autocontenção, ou seja, o ativismo está sendo a regra, né, basicamente, ou um terreno muito propício a isso, melhor dizendo. Com relação também a esse tema da judicialização da política, então, que tem essa contrapartida, digamos assim, do ativismo judicial, também tem um outro fenômeno que toca de perto isso, que é a questão da politização do poder judiciário. Eu entendo, particularmente, que a politização do Poder Judiciário já estaria na esfera da patologia, quer dizer, já é algo que foge, né, desse mecanismo de uma política que é inerente a gente tentar fazer valer um ordenamento jurídico vigente com o apoio das instituições reservadas para isso. Eu já vejo como uma patologia, e num trabalho que eu tive a oportunidade de fazer para a professora Carol Proner, que está organizando um livro sobre lawfare, eu digo que a politização do judiciário é quando o agente sabe que vai interferir na expressão da soberania popular. Quer dizer, tem uma determinação, né? Quer dizer, tem uma intenção. Corresponde, continuo eu, a ações estratégicas que se concretizam na interferência direta no jogo eleitoral. Bom, um exemplo claro para isso, no meu modo de ver, é a Lava Jato. Não é um ponto aqui, né, para a gente trabalhar, mas é um desvio, quer dizer, um uso do direito para fins políticos nessa ideia de uma interferência nos mecanismos de expressão da soberania popular. Sobre esse aspecto, depois na bibliografia final, se tiver tempo de comentar, aparecem as questões relacionadas à criminalização da política, a questão do lawfare, a questão, tem um texto muito interessante do Rubens Eduardo Gleiser, da FGV de São Paulo, que já esteve conosco na Faculdade Nacional de Direito, que ele fala da catimba, quer dizer, ele vê essa politização do judiciário ali num limite da legalidade com a má-fé, né, num limite do jogo sujo. Então, a politização do judiciário estaria mais ou menos por aí. Então, trago isso, repito, não é o ponto, mas são questões que tangenciam essa relação do direito com a política. Bom, a judicialização da política é um tema muito da predileção, quer dizer, não digo da predileção, mas muito mais tratado pelos cientistas políticos. E cabe fazer referência, né, direta ao Werneck Viana. O professor Luiz Werneck Viana foi um precursor dessa temática no Brasil. Até mostro para vocês, eu não estou me vendo, mas espero que vocês estejam vendo bem. Vocês estão vendo? Porque eu estou aqui sem referência. Sim, Margarida, estamos vendo. Bom, esse aqui é o livro do Werneck. É um livro de 1999 que se chama Judicialização da Política das Relações Sociais no Brasil. É uma referência obrigatória, ele é precursor dessa temática entre nós, quer dizer, tem o Marcos Faro, de Brasília, que antecede um pouco a ele, mas é um trabalho seminal, o do Luiz Werneck Viana, e depois ele atualiza esse trabalho, tem um outro texto, que são 17 anos da judicialização da política no Brasil. Ele leva em consideração, obviamente, a Constituição de 1988, que, como eu disse, é pródiga na oferta e na garantia de direitos. Tem toda uma teoria constitucional por trás, que a gente vai ver também um pouco mais no detalhe, da supremacia da Constituição, da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, enfim, tudo isso que também a gente conhece da Constituição de 1988. Mas ele chama a atenção que esse fenômeno também de buscar muito no poder judiciário, desacreditando nos outros poderes, na visão do Werneck, só para dar essa pontada aqui, o que seria uma abordagem da ciência política que explica esse fenômeno da judicialização da política, ele atrela a questão do desmonte, né, do Estado, do welfare state, que ele fala que é um capitalismo organizado, e essas reformas neoliberais, então, que destroem o Estado, também deixa a sociedade fragmentada, assim, um pouco, lança
as pessoas e a sociedade numa lógica de mercado que pulveriza, que desagrega, e toda essa desagregação também das pautas das ideologias que poderiam cimentar toda uma vida mais associativa e que demandasse, isso se perde esvaziando esses espaços políticos, esvaziando também, por definição, o papel do Estado, do Poder Executivo, na criação e implementação de políticas públicas, e existe um deslizamento, nas palavras dele, para o Poder Judiciário como grande guardião de promessas. Então, esse esvaziamento da vida política. Eu acentuo porque é comum na abordagem sobre o tema da judicialização da política essa dupla perspectiva entre o direito, teoria do direito ou direito constitucional, e a ciência política, que tenta sempre explicar qual é o contexto que favorece, que permite essa transferência das decisões de instâncias representativas para um poder judiciário que, historicamente, e também no desenho clássico da tripartição de poderes, é um poder inerte, né? Quer dizer, um poder que não age de ofício, não é um poder político, onde os seus ministros, as suas ministras, ou os seus juízes e juízas não são escolhidas pelo voto. Então, aqui é uma notícia que eu dou do trabalho do Werneck, e ele faz um trabalho muito preciso em cima das ações diretas de inconstitucionalidade. Cabe falar desde logo, porque as ADINs, o artigo 103 da Constituição Federal elenca 9 atores possíveis de provocar o controle de constitucionalidade das leis, tá? Então, a ação direta de constitucionalidade ela pode ser proposta por governadores de Estado, presidente da República, Ministério Público, partidos políticos que utilizam muito das ações diretas de inconstitucionalidade, enfim, um elenco grande de órgãos representativos que levam ou vão discutir no Poder Judiciário uma determinada interpretação da Constituição, isso configurando o que também a gente conhece na literatura como sociedade aberta de intérpretes, para usar uma expressão do Peter Eberle. Na sequência, então, na ciência política, aqui eu chamo na política constitucional. Esse termo, política constitucional, é um termo cunhado pelo Rand Herschel, que é esse autor aqui que é mencionado, né, configurado, e que é um professor da Universidade de Toronto, portanto, no Canadá, e que faz um trabalho muito alentado sobre judicialização da política, uma pesquisa comparada, de direito constitucional comparado por vários países, e é uma referência obrigatória para isso. E depois ele traz uma certa tipologia, quer dizer, acrescenta uma coisa que ele chama da judicialização da mega política ou da política pura, que eu espero a gente vai ter chance aqui de falar, que é algo que ele acrescenta a um debate. Esse debate, então, que o Rand Herschel agora dá essa dimensão um pouco maior, é um debate que eu devo também dizer desde logo que ele remonta a meados da década de 90. Em 1995 aparece um livro muito importante que é intitulado A Expansão do Poder Judiciário nas democracias. E é uma organização feita pelo Tate e Wallinder, Neil Tate e Thorbjørn Wallinder. E é um trabalho também seminal, que acho que impressionou muito o Werneck Viana, impressionou muito também o Marcos Faro, que começou com essa questão da judicialização da política, e outras tantas pessoas. Então, digo isso porque o Rand Herschel agora é quem mobilizou bastante isso, mas não foi ele que inventou essa história, tá? Mas faz um tratamento bastante apurado, aprofundado e com resultados importantes. E ele denomina isso na política constitucional. Então, é uma forma da gente trazer essa questão política para o direito constitucional, naquela interface entre o aspecto institucional e o aspecto de contexto. E ele vai dizer que um judiciário ativista e não deferente ao legislador
que é aquela propensão voluntarista, como eu falei, é uma condição necessária, mas não suficiente para a judicialização da política. Então, são coisas distintas, como já foi visto no início, mas é importante que a judicialização da política, quer dizer, ela encontre também um judiciário um pouco pronto para abraçar, né, essa temática, esse tipo de questão. Mas ele chama atenção sobre o viés da ciência política, que mais importante é o apoio da esfera política como condição necessária para a judicialização da política pura. Ou seja, não apenas um judiciário propenso a atuar, mas mais do que isso também uma esfera política de uma sociedade, elite política, pessoas que tenham força, que deem sustentação a esse judiciário, eventualmente que se mostre ativista por provocação de uma temática, né, que leva a isso, mas que dê, entendeu, um amparo, um espaço, não vou dizer de legitimidade, que seria muito complicado, mas, enfim, isso se dá também por forças sociais, né, que amparam. E essa política institucional, ela é muito caracterizada pelo que ele vem chamando também de um redirecionamento da culpa. Não sei se é a melhor expressão essa questão da culpa, e eu me valho de uma tradução muito bem feita pelo Diego Werneck, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, que traduziu um texto muito importante do Ray Herschel, um texto de 2006, que eles publicaram em 2008. É um trabalho exemplar e a gente agradece muito esse esforço do Diego Werneck. E depois a gente pode ver o que é esse redirecionamento da culpa. Quer dizer, mas então, desde logo, também a coisa não ficar no ar, seria o seguinte, ele acha que muitas coisas o Poder Executivo, o Poder Legislativo teriam por obrigação enfrentar, não o fazem por uma série de razões, porque não podem, porque não têm condições, tem a questão do timing da política, tem a falta de condições, né, de mobilização dos atores necessários e por uma certa omissão, seja lá justificada ou não justificada, isso é transferido para o Poder Judiciário. Então, o que ele chama assim, de culpa, mais no sentido da responsabilidade, né? Haveria uma responsabilidade do Legislativo e do Executivo implementar políticas públicas, por exemplo, e garantia de direitos, não fazem isso e transferem para o Judiciário. Eu teria um exemplo, desde logo, que eu acho que é bastante ilustrativo, esclarecedor para a gente, entre nós, que é a DPF 442 aqui do Brasil, que é a questão do aborto. Essa questão do aborto, então, é uma DPF que é proposta pelo PSOL, sabidamente, né, esse tema do aborto, que muitas sociedades, até de base religiosa ou católica, não fundamentalistas, mas países católicos, já descriminalizaram o aborto, permitiram o aborto. E isso, entre nós, ainda está bastante atrasado se a gente comparar com o avanço de outros países. Bom, não havendo, então, o Congresso Nacional, não tendo força para enfrentar a questão, o PSOL leva isso ao Supremo Tribunal Federal. E aí, desde logo, seria isso um redirecionamento dessa responsabilidade, que, como diz o Herschel, muitas vezes até o próprio Poder Legislativo, ele tem que decidir coisas que talvez não sejam de muito agrado da população. Seria quase que um contramajoritarismo, nunca tinha ouvido falar nisso, um contramajoritarismo do próprio legislador, que às vezes tem que decidir e sabendo que vai desagradar algumas parcelas da população. E essa DPF 442, que eu acho que é exemplar para a gente ver essa transferência, né, para o Poder Judiciário, o que acontece? Quer dizer, já estou aqui adiantando alguma coisa, mas o tema do aborto, né, que diz respeito à liberdade, a liberdade da mulher, no caso, e o direito à vida, então, é um dilema assim, grande. Isso tem respaldo na Constituição, que a Constituição prevê expressamente o respeito ao direito à vida, como também a liberdade toca na questão da família e também em algum planejamento familiar, em termos de liberdade da mulher.
Então, a gente não pode dizer, quer dizer, é um tema, o objeto é um objeto político, né, quer dizer, uma questão de opção política, e que pode estar tanto na alçada do legislativo, como também no poder judiciário, porque tem uma matriz constitucional. Como é que eu responderia a isso, né, também já adiantando um pouco o final aqui da história, nessa relação do jurídico do político? Aí eu me baseei no Dieter Green. Dieter Green é um professor alemão que foi ministro do Tribunal Constitucional Federal Alemão, mas depois dava aulas na NYU e tem alguns livros sobre direito constitucional. E como que ele estabelecia assim, e essa posição dele, para mim, é bastante confortável. Ele diz que, primeiro, que o discurso jurídico e o discurso político não se confundem. O objeto pode ser o mesmo, mas o discurso jurídico é um discurso muito controlado, é um discurso técnico, tem método próprio. Enquanto um discurso político, ele já atende, né, a todos os interesses, os lobbies, enfim, é um discurso de uma outra natureza. E a gente pode ver que, por exemplo, a ministra Rosa Weber, ela que é relatora desse caso da DPF do aborto, ela com toda certeza, ela não emitiu o voto dela ainda, já houve uma audiência pública, mas quando ela responder a essa questão, levando ao plenário, naturalmente, e os demais ministros e ministras farão praticamente o mesmo, vai construir todo um discurso baseado em quê? Em direitos humanos, em direitos fundamentais, em liberdade, como que a norma, que tipo de norma que prevê isso, como é que a norma pode ser aplicada, métodos próprios de interpretação do direito, toda uma linguagem lógico-dedutiva, que é importante, que caracteriza o raciocínio jurídico, e os precedentes judiciais, comparando também com outros países numa seara internacional. Ou seja, então esse discurso jurídico é um discurso que segue métodos próprios. Isso não vai se confundir com um discurso político de outra natureza. E o Dieter Green também chama a atenção que uma das formas da gente identificar e distinguir um discurso jurídico do discurso político ou o direito e a política, também é pelas instituições. Então, a separação de competência das instituições. Sabidamente, se chega uma questão como essa, do aborto, no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, através de um mecanismo próprio, que requer também toda uma formulação daquele questionamento, como que também o procedimento ali dentro se dá, em termos de interpretação, voto, compartilhamento e decisão. Então, toda essa forma, esse procedimento é algo também que vai colocar essa questão nos devidos termos do direito. Bom, fiz aqui uma digressão que estava um pouco reservada para o final, mas eu acho que já anima um pouco a fala. Esse seria o caso do redirecionamento da culpa, muito possivelmente, que como o Russell apresenta essa questão. Bom, ainda de acordo com Ren Herschel, ele traz, isso também não discrepa na bibliografia, 3 esferas de judicialização. Isso vem também muito do Tate e do Wallinder, né? De Tate e Wallinder. Primeiro, é uma juridificação da vida moderna, né, que significa a captura das relações sociais e da cultura popular e da apropriação dos conflitos sociais por parte do direito. É quando a gente vê que o direito regulamenta tudo ou quase tudo. Isso também nos remonta a Max Weber com a questão da burocratização, ou seja, também as agências reguladoras, muito mais tarde, falando, mas assim, como a vida está toda muito direcionada pelo direito e os próprios atores do poder legislativo, do poder executivo, ou de outras agências, né, de todos esses poderes, como também se apropriam do discurso jurídico, né? Porque regulamenta todas as nossas vidas. E até os autores chamam a atenção da presença do advogado, né, que destaca muito mais o advogado do que os tribunais, por exemplo, nessa juridificação, nesse aspecto de juridificação da vida moderna.
e que eles entendem, enfim, como também uma esfera da judicialização da política. A segunda esfera, que é chamada judicialização vinda de baixo, que é alguma coisa que talvez a gente se identifique mais facilmente e que é mais lugar comum nos trabalhos sobre o tema aqui entre nós no Brasil, e não saberia dizer dos outros países, mas eu acredito que também, que faz parte de toda essa invocação de direitos, quer dizer, todos esses mecanismos que foram muito alargados de provocação do Poder Judiciário, buscando direitos que estão configurados no texto constitucional, e direitos esses que a gente poderia obter, né, do Legislativo, do Executivo, e que não tendo, então, a gente vai buscar o Judiciário. E o Herschel chama atenção a presença, né, naturalmente deve haver para isso um nexo entre as associações civis, advogados, universidades, toda a parte assistencial que faz com que as ações coletivas elas também se apresentem de forma muito mais numerosa e muito mais numerosas. E a gente vê, por exemplo, nesse aspecto, também vou me deter um pouco mais sobre isso, vendo o tempo. Eu estou um pouquinho descontrolada do tempo, Raquel, 5 minutos antes, se você puder me avisar, fazendo um favor. Ah, Margarida, então só para já que interrompeu, você tem mais uns 5 minutos. Meu Deus do céu. 7 minutos, na verdade. Tá, então eu vou dar uma... Agora travou. Margarida, não te escuto. Você me escuta? Manda uma mensagem por aqui. Uma pulada. Tá certo, obrigada. Judicialização, não escuta, não? Agora voltou. Agora voltou. Pode falar. Será que caiu o sistema? Eu acho que está com delay. A Raquel? Eu estou te escutando agora. Nossa. Gente, então ninguém me escuta, é isso? Eu estou te escutando, professora. É o Fábio. Está escutando? Eu estou. Ela está... Tá? Então tá. Obrigada. Então, acho que eu que não estou escutando vocês. Bom, desculpa. Bom, então, eu estava falando dessa segunda esfera, né, que é uma esfera mais conhecida da gente, e depois um terceiro ponto que o Herschel fala da mega política, que seria, ou política pura, que é algo que eu identifico um pouco com os acontecimentos mais recentes, tentando chegar no final, já provocando aqui o debate da sequência, que são questões que não estão numa pauta constitucional propriamente dita, poderiam ser questões implícitas ou são questões que demandariam uma consulta popular mais direta, ou questões que dividem, a maior parte das vezes, a sociedade, e que seria a política por excelência, e não essa judicialização provocativa para a aplicação de um texto constitucional. E existem exemplos, depois talvez eu possa esclarecer um pouco mais isso. Bom, então isso aparece no direito constitucional, esse segundo aspecto, né, das demandas provocativas vinda de baixo. E por quê? Porque institucionalmente a questão da supremacia da Constituição, o controle de constitucionalidade, última palavra, os direitos fundamentais com força normativa, ampliação de ações coletivas, né? E aí, notadamente, a gente tem o Ministério Público, ação civil pública e todas as ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, também todos os mecanismos processuais que permitem essa busca. E tem um quarto aspecto, que talvez seja mais provocativo para a questão atual, que essa judicialização da política venha para uma descrença, uma crise de governabilidade. Situações de crise de governabilidade, situações de crise de legitimidade, como a gente está vivendo, no meu modo de ver, e que isso, então, transfere para um poder que possa oferecer
total segurança jurídica, a gente também teria que ver em que termos isso poderia ser possível, e uma maior agilidade também nos resultados que essa situação de crise, que traz uma insegurança muito grande à população. Então, como que o Poder Judiciário ele é demandado? Que eu modo de ver o que a gente está vivendo exatamente nos dias atuais. A gente vê os partidos políticos ali de prontidão, quase que às portas ali do Supremo Tribunal Federal, e qualquer situação que o governo apresente, o partido político pode provocar o Poder Judiciário. Então, a gente viu agora exemplos disso, quando o presidente da República manda suspender a informação sobre os dados da Covid-19. Imediatamente, o partido político entra e pede que o Supremo Tribunal Federal exija que os dados sejam oferecidos. E outros exemplos que a gente pode trabalhar. Para a teoria do direito, essa questão da judicialização da política traz um problema dos limites, né, do direito e da política. Isso tem uma repercussão na interpretação do direito, discurso jurídico, discurso político, que eu já adiantei com base no Diertegrim, e a questão da segurança jurídica. A questão da segurança jurídica porque, de fato, se a gente tem uma política, um Estado de direito, que é muito baseado em normas, e você provoca aquele poder que tem que aplicar as normas, e ele decide aquilo, né, abre para uma perspectiva política, a norma jurídica pode vir a ser ultrapassada. E aí entra em cheio a questão do ativismo judicial. Eu vejo atualmente, atualmente com a pandemia, essa questão do respaldo na ciência está aguçado, mas não é uma novidade, porque a gente, como a Raquel, eu e outros colegas, a gente acompanhando a questão das audiências públicas, ou dos amicus curiae, a gente vê como as cortes cada vez mais vão buscar uma base na ciência que dê um apoio, já que o direito, eventualmente, pode não oferecer essa segurança, ou mesmo em diálogo com o direito, mas que a ciência ofereça algum respaldo para segurança jurídica. A gente pode ver isso também um pouco mais na discussão. Gente, então, chegando ao final, a bibliografia básica, que também pode ser comentada, depois eu apresento uma bibliografia complementar de outros textos importantes para essa discussão, mas que não foram especialmente mobilizados para essa apresentação. 2 vídeos no YouTube do Rogério Arantes e da Luciana Gross, que também são muito apropriados para isso em termos da bibliografia, e vários exemplos que eu poderia trazer aqui de políticas públicas, do PSOL provocando o Poder Judiciário, agora com a questão da fila única nas unidades de tratamento intensivo. Vocês veem aqui a DPF 671, que até o ministro Ricardo Lewandowski, ele adotou essa autocontenção, dizendo que já existiam diversas normas que viabilizariam essa requisição administrativa nos hospitais, então não atendeu a demanda. Temos aí toda essa questão do papel das Forças Armadas, que eu já poderia colocar na conta aí da megapolítica, no exemplo da megapolítica, quer dizer, algo que a gente vê que o Executivo está disputando com o Poder Judiciário o papel, o poder da última palavra. Então, quer dizer, algo que está quase que transcendendo, né, o texto constitucional. É uma interpretação qual é esse papel das Forças Armadas, qual é o papel da força, a tripartição de poderes, e poderia identificar isso com uma discussão de política pura e que está no Supremo Tribunal Federal. E esse inquérito agora recente, que o julgamento terminou hoje, né? Terminou hoje de manhã, já nem sei mais, ou ontem, da DPF, que é o inquérito aí do fim do mundo, como dizem, mas que é um exemplo também que poderia trazer de ativismo judicial. Ou seja, outros exemplos aqui existem, mas acho que o tempo não me permite dar sequência, e espero que nessas poucas palavras eu tenha pelo menos trazido aí alguns pontos que possam alavancar e provocar o debate com vocês. E obrigada a atenção, e desculpe aqui realmente o tempo.
Espero ter respeitado. Margarida, Obrigada. muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Você respeitou o tempo, ultrapassou 1 minuto só, então não considero isso uma violação do tempo. Você continua compartilhando a tela. Gente, Quer que eu... será que eu estou fora do ar novamente? A gente já tem algumas perguntas e também parabenizações. Brilhante professora Margarida. Quem fala é a Ana Paula Lemes de Souza. Ah, uma fofa. Brilhante professora Margarida, muito obrigada pela maravilhosa palestra sobre um tema tão relevante para o direito contemporâneo. Uhum. Vou tirar que tá dando eco. Gostaria, se possível, de pedir... Você não estava escutando por aí, né? Só pelo telefone. Eu estou escutando só pelo telefone. Eu vou tirar aqui esse sharing da... Então, a pergunta da Ana Paula é a seguinte: gostaria, se possível, de pedir para que você comentasse o fenômeno que a jurista Ingeborg Maus interpreta do judiciário como superego da sociedade. Esse tema está relacionado de que forma a politização do judiciário? Tá, respondo logo ou tem mais alguma? Tem mais. Você pode responder essa primeira, depois eu faço para você. Tá. Ana Paula, enfim, um prazer ter você aqui. Eu não atrelaria, sinceramente, a questão do judiciário como superego da sociedade à questão da politização do judiciário. Tá? A politização do judiciário, como eu digo, é uma patologia que pode até resultar, quer dizer, no meu modo de ver, como procurei definir, é quando vai haver uma interferência direta nos mecanismos de expressão da vontade popular. Eu vejo, quer dizer, segundo essa autora, pelo que eu me recordo agora, não revisitei recentemente o texto dela, mas realmente as expectativas sendo refletidas no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário como o grande guardião das promessas, o grande protetor. E também todas as relações políticas, né, toda a dinâmica política de elites políticas, que é, em geral, né, quem alcança esses espaços, que também vão encontrar uma projeção no Poder Judiciário, notadamente no Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, as elites também, buscando o Supremo, já tatearam esse terreno antes e vão buscar, né, esse eco. Então, tem todo um mecanismo também de busca do Supremo para que reflita aquilo que a sociedade quer. Agora, uma sociedade, né, de quem detém assim, um poder especial para ter esse alcance. Não sei se eu fui clara, mas eu não colocaria necessariamente na politização do judiciário, não. Margarida, se você sair e entrar, talvez a gente consiga resolver esse problema. Quer tentar? Quero. Tá, a gente te espera aqui. Tá. Raquel, você quer interromper o compartilhamento de tela para que a gente não fique vendo tudo que ela está fazendo? Boa. Obrigado. E agora? Foi? Foi, gente? Eu estou ouvindo, professora. Você está me ouvindo? Foi, Raquel? Então, nós te escutamos. Eu continuo sem escutar. Não cheguei a sair? Não, você tem que sair e entrar novamente. Então, vou tentar a última vez. Desculpa, pessoal. Outra vez, desculpa. Tá. Espera aí.
Margarida? Foi. Pronto, então tá. Uma coisa, tem um ajuste aqui. Gente, desculpa, agradeço aí a paciência de vocês. Imagina, eu também sou um pouco enrolada aqui com essas coisas. Coisa. Mas vamos... Temos aqui mais uma pergunta, já que você está escutando, eu pergunto se o Wagner fez uma pergunta. Wagner, você quer que eu faça ou você faz diretamente? Tá, eu vou ler a pergunta do Wagner então. É a seguinte: Margarida, obrigada pela excelente apresentação. Gostaria de saber como a professora entende a suposta alteração momentânea do padrão de constitucionalidade em tempos de pandemia de Covid-19. Especificamente, quando a chamada inconstitucionalidade circunstancial é alegada para lugar do standard constitucional. Em lugar, eu acredito, né, do standard constitucional. Tá. Bom, se eu entendi bem, Wagner, bom, tem essa questão atual, fala-se muito também da jurisprudência da crise, né? Essa jurisprudência da crise é que está sendo posta como uma excepcionalidade que pode permitir essa flexibilidade, né, existente e possível para responder às coisas que existem. A resposta que eu te dou é o seguinte, que eu tenho visto, não saber te responder melhor, que nessa crise o que está se pondo é um recurso à ciência. A ciência está ocupando o lugar do direito em termos assim de parâmetros de apoio para se evitar o arbítrio, né? E o arbítrio é uma coisa, né, que se poria, se você afasta a legislação vigente em nome de necessidades prementes que não podem aguardar e que se manifestam de uma forma distinta. O que eu estou vendo é um recurso às pautas científicas que também podem oferecer um nível de previsibilidade, de objetividade e que não faria com que a gente caísse no arbítrio, prevalecendo. Esse movimento que é o que eu estou vendo atual, tá? Para evitar o arbítrio. Não sei se foi exatamente o que você perguntou, mas é isso que eu estou conseguindo enxergar, Wagner, para a chamada jurisprudência da crise. Tá bom, obrigada, Margarida. Então, passa a palavra à Júlia, ela quer fazer uma pergunta. Tá. Margarida, boa tarde, excelente palestra, escutei aqui atentamente, gostei muito de várias referências que você usou e eu também não conhecia, a maneira como você articulou os temas. Acho que atravessam com muitas preocupações que nós, professores, né, de teoria do direito, em nossas várias frentes temos, né, sobretudo agora nesse contexto. Então, te cumprimento bastante, achei excelente. E queria, na verdade, te ouvir um pouco mais, não é nem é uma pergunta um pouco para te ouvir. Eu estava vendo aqui uns dados do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a judicialização no contexto da pandemia. E aí são dados ainda muito crus que precisam de uma análise mais detida, mas a gente vê, por exemplo, que o maior número de ações mobilizadas foram ações civis públicas e procedimento comum. E os principais temas judicializados foram paralisação das atividades, né? Ou seja, judicializar questões relativas ao fechamento do comércio, etc., e também a pauta do que são ou não serviços essenciais, enfim. E não temas que eu, por exemplo, acharia que seriam mais recorrentes, né? Relativos a habeas corpus, ao sistema penitenciário, enfim, né? Mas eu estou trazendo esses dados aqui justamente para conversar com alguém que estuda bastante isso, né, de judicialização da política em suas diversas vertentes. Esses dados me chamam a atenção para duas questões, que era o que eu queria te ouvir um pouco mais, né? De um lado, a gente tem também um impacto dessa captura neoliberal do Estado no poder judiciário, como isso fica também um pouco claro no contexto da pandemia, onde a gente, na verdade, não está enxergando um ativismo judicial exatamente, né? A gente vê um certo reflexo da judicialização da política, no que você está chamando aí dessa grande política, da crise de hegemonia institucional e como o judiciário, o STF, assume um poder como um agente de grande relevância política, mas, ao mesmo tempo, o poder judiciário, de forma geral, o que acaba ganhando espaço, na verdade, são questões relacionadas ao poder econômico, à economia, digamos. Então, a maior parte dos temas judicializados foram
questões relativas à paralisação de atividades. E aí, então, acho que de um lado a gente consegue ver, né? Acho que a gente precisa pensar mais sobre essa relação entre o poder judiciário e neoliberalismo, e como isso também aparece na pandemia. E, de outro lado, tem uma questão do acesso à justiça, né? Porque o acesso à justiça é um problema grave no país. A gente tem várias organizações que denunciam a captura corporativa do judiciário, como o JusDH, a própria democracia interna do Poder Judiciário, mas a gente tem um problema de universalização do acesso à justiça, né? Que é uma coisa grave, e em que medida a análise dos dados via sistema de justiça pode ser mentirosa em relação à gramática de direitos, a acesso a direitos, enfim. Na verdade, eu só apresentei 2 temas que eu queria te ouvir um pouquinho mais, que era justamente essa questão, né, da relação entre essa agenda neoliberal e como ela se introjeta no judiciário e como ela não pode estar camuflada pela questão atual da crise de hegemonia. Isso é uma coisa. E a outra coisa são os desafios relativos ao acesso à justiça e como pesquisas sobre o sistema de justiça podem camuflar esse gargalo, né, de universalização do acesso. É isso, professores, de cumprimentar. Fiquei bastante curiosa também sobre suas pesquisas. Vamos trocar mais também. Enfim, cumprimentar todo mundo aí. Um grande abraço. Obrigada, Júlia. Você é sempre muito participativa, muito querida. Júlia, é o seguinte, acho que tem 2 dimensões nessa história. Também, desculpa dizer, eu também não faço uma pesquisa tão apurada e abrangente como talvez tenha aparecido. Mas essa questão da judicialização, em termos assim, de pessoas, de acesso à justiça individual, de pessoas solicitando recursos, ou mesmo no âmbito do comércio, isso está muito no âmbito dos estados, tá? Nos tribunais de justiça, nos juízes de primeiro grau. Então, tem lá um impacto assim, maior de pessoas que vão buscar para ter as relações trabalhistas, também passa pelo direito do trabalho, alguém que tem alguma flexibilização, alguma demanda, os tribunais do trabalho regionais estão muito, e também de primeira instância, muito demandados. Então, nos estados, essa demanda mais individual tem aparecido. O que eu vejo, às vezes, de alguma maneira, desculpa você, eu não tenho uma pesquisa também tão abrangente assim, mas já vi juízes e juízas dizendo que muitas vezes elas dão resposta para demandas individuais sem ter uma interlocução com os outros juízes que também dão respostas para aquele tipo de demanda e que podem dar respostas totalmente diferentes. Então, a queixa, digamos assim, que os juízes de primeiro grau e também nos tribunais dos estados têm, é que eles não têm acesso aos demais atores que formulam uma política pública. Então, se você tem uma política pública, quer dizer, agora a gente está falando no momento de excepcionalidade, mas podemos dizer a questão do SUS, por exemplo. Então, tem a questão da fila única agora, pelo excesso de ocupação nas UTIs. É algo que se pôs. Mas, se a gente pensar de uma forma um pouco mais tradicional, que eu acho que ajuda a explicar isso, quer dizer, a questão das medicações ou dos tratamentos, ou oferta de próteses, eles começam a dar respostas, mas não tem uma interlocução do judiciário como um todo com a parte da sociedade civil organizada que demanda por isso, os setores do poder legislativo, do executivo, mas a sociedade. Então, essa política pública, ou as políticas públicas, elas não... Enfim, tem milhares de dificuldades para que isso seja montado. E aí a gente vê como é que as pessoas demandam do Poder Judiciário e ele responde de forma desarticulada. Então, isso é um problema, e esse problema agora também deve ter sido aguçado especialmente. A minha fala, realmente, eu concentrei mais no Supremo Tribunal Federal, que é onde eu me sinto um pouco mais à vontade e que eu conheço. E aí tem essa questão da mega política, que entra num nível mais geral, né? As decisões do Supremo têm um alcance maior, são ações coletivas, né? Os seus resultados, o impacto é para toda a sociedade, então a repercussão é diferente. Agora, essa questão de uma agenda neoliberal ou não, a gente sabe, né, que a gente vive um capitalismo
enfim, ainda bastante arraigado, a gente sabe dessa dificuldade, não é novidade, acho que a crise está acentuando, está mostrando isso, mas não é nenhuma novidade para a gente. Então, tem toda essa... Enfim, acho que também depende, sinceramente, um pouco dos juízes e das juízas, né? Como é que eles veem isso, como é que veem as suas possibilidades de oferecer esses direitos que são garantidos. Tem uma questão pragmática também, prospectiva, ou seja, entra numa seara que essas forças sobressaem, né? A gente vive um país de uma concentração de renda brutal, boçal. E isso se reflete nas relações do Poder Judiciário, claro, né? São demandas de pessoas que não têm recursos ainda e parcelas da população que concentram esses recursos. A gente pode falar dos hospitais públicos, hospitais privados, SUS e seguradoras. Então, a gente esbarra, quer dizer, o tempo todo com essa concentração de renda, com essa diferença social. Não é novidade, acho que isso está aí. E o que eu poderia dizer, assim, de pronto. Não sei se foi suficiente. Excelente, obrigada, professora. De nada, obrigada a você. Margarida, temos mais uma pergunta da Luz Marina. Pode falar, Luz Marina. Tá com mute. Tá sem som. Agora foi. Foi. Margarida, obrigada. Você é maravilhosa sempre. Eu não, Rosa. Gente, é falta de opção. Eu não tenho outro, estou isolada em casa, não tenho como fazer, não tenho como comprar, não tenho escolha. Ele está lindo, esse óculos, adorei. Bom, mas é o seguinte, eu queria te perguntar se você poderia traçar um paralelo, fazer uma comparação entre o ativismo do STF no presente momento e o seu silêncio, quase desativismo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a sua inatividade no período do impeachment da presidenta Dilma. Ou seja, quais são as razões para um comportamento tão diferenciado de um tempo, de um momento histórico para o outro? Tá. Ô, Luiz, isso é um tema que a gente discute bastante, você tem toda a razão. Bom, o ativismo, como o próprio nome diz, o próprio nome diz, não, como as definições que eu já trouxe aqui antes, que foram cunhadas aí na literatura, ela está muito mais voltada para uma atitude voluntarista desses ministros, dessas ministras. Então, é uma questão assim, o Lênin Streck, por exemplo, diz assim, o ativismo é quando o juiz faz o que ele quer. Tudo bem, né? Vamos ver um pouco com cuidado o que é um juiz fazer o que ele quer. Já vou te dar a resposta para isso. Mas também não é qualquer coisa de qualquer coisa. Então, o ativismo é muito mais essa atitude. E também, como disse, vai se sondando o terreno. Então, o Supremo Tribunal Federal, estou falando como todo, ou seus ministros individualmente, porque tem muitas manifestações monocráticas, singulares, a gente sabe disso no nosso sistema, eles testam esse terreno. Então, é aquela questão, quer dizer, um ativismo, você sai um pouco ali da moldura, né? Dá um passo além, mas vai tateando esse terreno, porque tem uma questão de legitimidade que todo o poder é, né, bastante consciente. Eu vou ajudar o seguinte, por exemplo, a decisão de ontem aí do inquérito das fake news. Olha a diferença. O ministro Luiz Roberto Barroso, no meu modo de ver, ele tem se apresentado de uma forma bastante ativista, tá? Como eu vejo isso? Ele claramente diz, acho que a Raquel vai ter uma síncope ao ouvir isso, o Fábio talvez também. Ele diz o seguinte, os juízes, eles devem fazer o que é certo. Ele deve aplicar a justiça, fazer o que é certo, o que é justo, o que é legítimo. Em nenhum momento o ministro diz que o juiz tem que aplicar a lei e tem que aplicar a Constituição. Ele diz que faz prevalecer uma ética kantiana, tá? Então ele está ali para fazer o que é certo. E apela muito para essa questão moralista, né? Vai dizer assim, não, a questão do ódio é que é o pior dos mundos. Uma pessoa que age com ódio não é um cidadão de bem. A pessoa que age com ódio foi capturada pelo mal. Isso são palavras que eu retirei do discurso recente. Ou seja, então é um discurso muito moralista, né? O que ele acha que é certo, o que não acha que é certo.
E outros juízes, ainda que podem querer colocar a sua vontade, interpretar a norma, por exemplo, faço uma comparação como fiz ontem com o Gilmar Mendes. O discurso do Gilmar também pode ter suas vontades lá particulares, mas vem todo tecnicamente montado como um discurso jurídico. Tá? Em nenhum momento ele compõe com os precedentes judiciais, com os direitos fundamentais, com exemplo de outros países. Então, o que eu disse antes, essa diferença de um discurso jurídico para um discurso moral ou um discurso político. E o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado, entendeu? Alguns mais, outros menos, momentos sim, momentos não. Então, esse ativismo está presente, e isso, no caso do impeachment da Dilma, a gente sabe perfeitamente, eles dizem, olha, a questão não é essa, mas tinha a mídia, a sociedade, todo mundo querendo, porque querendo, sabe lá como que esse querer também foi construído e foi montado. Então, eles viam que tinha espaço para o ativismo, que a autocontenção não precisava se expor. Então, é um jogo político, é um jogo de percepção. Então, o ativismo está aí, ele é considerado essa atitude voluntarista, até onde você pode ir a mais. E só para voltar também, em termos teóricos, a gente fez uma pesquisa sobre ativismo judicial com Vinícius Figueiredo, que eu imaginei que estivesse por aí, e a tese dele de mestrado que ele vai defender. E exploramos muito a literatura norte-americana, que essa expressão foi cunhada entre os americanos. A questão do ativismo, como é que se põe? Não sabe dizer, ninguém sabe dizer assim, a corte foi ativista ou não foi ativista. Isso fica para a crítica, para os críticos. Tá? Quem controla, digamos assim, uma corte ativista ou um juiz ativista é a crítica. Ou seja, a crítica vai dizer assim, olha, você agiu dessa forma, quer dizer, política em desacordo com aquilo que eu acho ou que essa parcela da população acha. Tanto que dizem, olha, não tem ativismo do bem, não tem ativismo do mal. Então, o que é um juiz ativista? É aquilo que a crítica diz. A crítica, eu estou dizendo que é uma crítica, né, dos profissionais do direito, dos profissionais como nós, por exemplo, da universidade, também por excelência. Isso que é ativismo, quer dizer, você não tem exatamente medida para dizer. Então, é uma atitude política e, né, com esses critérios, que vai sendo medida até onde tem um amparo e até onde se sustenta diante da crítica, que vai dizer assim, olha, tem um viés ideológico muito forte nisso, né? Tem um viés, eu estou colocando tudo na conta da moral, então você pode ler moral, política ou ideologia, mas que sai ali dos parâmetros do direito e ver se aquela coisa cola ou se não cola, e como é que se sustenta diante da crítica. Porque ativismo, essa bibliografia, já estou terminando essa resposta, essa bibliografia de ativismo é muito interessante nos Estados Unidos. Qual é a conclusão que eles chegam? Que apontam as situações em que o ativismo pode se apresentar. Controle de constitucionalidade no contramajoritarismo por excelência, quando a questão do overruling, quando não respeitam os precedentes, quando os juízes deixam de utilizar os métodos tradicionais. Então, tem situações de ativismo. O máximo que a literatura norte-americana consegue chegar. Nessas situações onde o ativismo pode se apresentar, você dizer se ativista ou não é ativista depende se você consegue ter argumento, entendeu? Fazer frente à crítica. E essa fazer frente à crítica, eu diria que é em termos muito mais políticos do que de outra coisa. Margarida, a gente tem mais uma pergunta do Fábio. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu queria aproveitar e formular a minha pergunta também. E a gente faz um bloco das duas últimas perguntas, a minha e do Fábio, e você responde, porque a gente também não pode passar muito aqui por conta do vídeo, que fica muito pesado depois. A minha pergunta é a seguinte, eu queria, muito simples, como que você vê essas recentes mudanças institucionais que abriram as portas do Poder Judiciário para os experts, né? Então, não só no Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem, por exemplo, uma alteração recente no Código de Processo Civil que permite que o amicus curiae possa atuar também, né, em outras instâncias da jurisdição. Mas, falando do STF especificamente, como é que você vê, a partir da lente da politização, da judicialização da política? Você vê a participação dos experts como uma forma de politizar o judiciário, talvez? Ou como é que você vê essa relação?
Então, eu passo a palavra para o Fábio. Obrigado, Raquel. Obrigado, professora, pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, mas a primeira é bem curtinha, um pedido de recomendação bibliográfica. Saiu recentemente nos Estados Unidos um livro chamado Suprema Desigualdade, eu não sei se você viu, que discute os impactos econômicos das decisões da Suprema Corte nos últimos 50 anos. Isso tem a ver com a curiosidade da Júlia, né? Eles falam sobre como, nos últimos 50 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez muito para corroer, minar o estado de bem-estar social nos Estados Unidos, né? Eu fiquei curioso para saber se existe algum tipo de estudo sistemático no Brasil sobre o impacto econômico da atuação do STF de 88 para cá. Eu tenho uma impressão geral sobre isso, mas eu não sei se tem alguém estudando isso de maneira assim cuidadosa, né? Então esse é o pedido de recomendação bibliográfica. O outro é mais acho que um comentário do que uma pergunta, assim. Eu queria saber se você tem a mesma impressão que eu tenho sobre as condições que permitiram que o STF se tornasse tão ativista, né? Então você mesma disse que o STF se tornou ativista porque ele sentiu que havia espaço ou condições para isso, né? O Diego Werneck tem um artigo interessante, né, que tem como título Poder Não é Querer, e tem um subtítulo que eu não lembro qual é agora, mas que discute como o STF tem poder de iure há bastante tempo, né, mas ele foi só gradualmente usando esse poder, né, de fato, né? E ele usou esse poder porque ele foi sentindo que dava para usar. Sempre que eu ouço acadêmicos brasileiros falando mal do ativismo no STF, eu me lembro de como os acadêmicos brasileiros celebraram durante muito tempo o poder do STF, né? Quando eu estava na graduação, era só isso que se dizia, e eu acho que o neoconstitucionalismo tem muito a ver com isso. Eu acho que não é o seu caso, porque eu lembro que você sempre foi cuidadosa em relação ao papel político do STF, mas eu queria saber se você sente isso também, se você não sente assim eu não vou dizer que é hipocrisia, mas uma aparente incoerência na forma como a academia brasileira tem lidado com o tema do ativismo, do STF em particular, nas últimas décadas. Assim, né? A própria comunidade que celebrou isso e talvez tenha contribuído para criar o ativismo, hoje critica como se nunca tivesse contribuído para isso antes. É uma falsa impressão minha? Estou sendo injusto? É isso. Obrigado, professor. De nada. Eu acho que eu vou responder de trás para frente, Raquel, chegar na sua vez. Bom, Fábio, eu infelizmente não conheço esse livro dos Estados Unidos que você falou e desconheço também um trabalho abrangente, assim, consistente, relacionado ao tema. O que eu vejo são textos variados falando sobre, criticando o Supremo Tribunal Federal, nas políticas neoliberais, toda a questão da austeridade, as reformas, né? A reforma trabalhista, quando chega ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal chancelando essas reformas neoliberais, né? E elas foram interrompidas agora pela pandemia, senão estaria aí o governo Bolsonaro com Paulo Guedes, talvez até muito mais tranquilo. Então, eu só vejo assim, essa repercussão, a PEC também, da austeridade, né, que limitava os gastos, né, do poder público. Então, eu vejo alguns estudos críticos, né, mostrando como que o Supremo Tribunal Federal está recebendo e acolhendo bem essas reformas neoliberais. Agora, não sei exatamente qual o impacto disso na economia. Imagino que achem que esse desmonte do Estado, o STF, contribui muito para isso, né? Quer dizer, eu não vi, desconheço uma reação muito forte. Então, as políticas têm passado bem pela toda a política de austeridade e da reforma trabalhista, que me ocorre agora, tem passado com muita tranquilidade no Supremo Tribunal Federal. Poderia ser diferente, poderia talvez um ativismo que fosse o contrário ao neoliberalismo, como a gente viu nos Estados Unidos, quando começava lá com o New Deal, toda a intervenção, os contrários chamavam que estava sendo ativista. Então, sempre o intervencionismo ou não intervencionismo. Mas é o que eu posso te dizer, enfim, tem essas falas isoladas, não conheço nenhum estudo assim para recomendar. Assim, essa questão a gente já discutiu, eu mesmo faço uma autocrítica, confesso, em relação ao neoconstitucionalismo. Nos anos 90, o neoconstitucionalismo, acho que é altamente compreensível,
veio com o advento da Constituição de 88, a gente estava saindo da ditadura. Então, sair da ditadura, encontrar um texto garantista, um Congresso Nacional ainda bastante comprometido, né? Estava saindo ainda, o pluripartidarismo não tinha ainda se mostrado. Depois transformou-se no tal do presidencialismo de coalizão. Então, também as forças políticas, a organização, o sistema político também não foi muito favorável. Sempre comprometido lá com as campanhas, né? Quem tinha dinheiro, aquilo que a gente sabe, né? Quem tem dinheiro para as campanhas, então reproduz também a concentração de renda que está no poder legislativo. Então, com isso, eu acho que era muito natural, na esteira também de vários outros países, Espanha, Itália e Portugal, que visse no poder judiciário o grande garantista assim, de direitos. Aí o neoconstitucionalismo e os juízes nadaram de braçada nessa história. Eu acho um exemplo maior disso é o Luiz Roberto Barroso, né? Que ele, enquanto advogado e professor, construía a gente já discutiu isso, me lembro por força de um texto seu de doutrina, né? Se doutrina era norma, se não era norma, mas ele como advogado que construía os determinados estándares e como professor também, né? Tinha uma autoridade, porque formava opinião, aí o professor, né, forma uma opinião, o grande conhecedor, e toda a escola da UERJ fez isso, né? E souberam fazer muito bem, quer dizer, faziam a proporcionalidade, ponderavam, e dizer o exercício da liberdade até onde podia ir. O Berenboim depois fez muito isso com a Visa, o Luiz Roberto Barroso com a liberdade de expressão e imagem como advogado da Globo, e por aí vai. Quer dizer, o Sarmento só não fez isso porque não advogava, mas também fez bastante na doutrina. Então, os tais estándares que apareciam e o judiciário já recebia essa proporcionalidade, a coisa lá toda arrumadinha, os pareceristas também contribuindo bastante para aquilo, e realmente o ativismo rolou solto. E agora está se tentando, assim, de alguma outra maneira, mostrar que a interpretação da norma constitucional. Eu sou adepta, acho que a questão da proporcionalidade é extremamente importante. Agora, não advogo nem defenderia uma política assim, de princípios que desconsiderasse ou minimizasse as instâncias políticas do Poder Legislativo. Então, tem sido feita uma autocrítica, Fábio, eu acho que em relação a isso. Não acho assim que... Eu acho que de todo mundo, no neoconstitucionalismo também já não está mais tão assim, mas era uma coisa do seu tempo. Eu vejo, só para terminar isso, o Luiz Werneck Viana é muito interessante, porque ele tinha uma posição no livro dele de 99, apesar dele ser um grande crítico, conhecer bem a história do Brasil, principalmente a construção do Estado brasileiro da década de 30, com Getúlio e o Ministério do Trabalho, etc., etc. Ele é um grande crítico do neoliberalismo, mas o livro dele de 99, ele enaltecia o Supremo Tribunal Federal como ele indispensável para a democracia. E se você vê o livro dele, tem o Dworkin, tem o Alex, tem o Habermas, aí o Habermas estava com tudo naquele momento, então é o discurso e o Poder Judiciário. Já o texto do Werneck, estou falando de uma pessoa fora do direito, mas eu acho que reflete isso, de 7 anos depois, quando ele fala 17 anos da judicialização da política, ele já não é mais tão favorável assim ao Poder Judiciário, quando depois de analisar todo o governo Fernando Henrique Cardoso, que ele fez essa atualização da pesquisa, como teria esse judiciário também, como teria servido, né, a esse desmonte do neoliberalismo. Mas ali você vê, quer dizer, um cara com uma formação sólida, né, de ciência política, um conhecimento da história brasileira fenomenal, ali caiu um pouco na esparrela do neoconstitucionalismo. Eu, então, fui uma que caí de cheio, até contribuí bastante para isso. Então, essas são coisas do momento, e é natural também, né, saindo da ditadura. Agora, buscando a questão da Raquel, né, essa relação dos experts, a Miticuri e audiências públicas com a politização. Também acho que a gente já conversou isso um pouco, mas é interessante aqui compartilhar com as outras pessoas. Raquel, eu não vejo muito, aí você poderia até falar melhor do que eu, quer dizer, esses especialistas, quando eles vão, claro, eles podem usar o seu conhecimento científico para... Tem vários aspectos nisso, quer dizer, o judiciário chama esses personagens, pode chamar uma audiência pública, pode
ouvir, como você falou, o Fux, que ouvia os especialistas pelo telefone, o Luiz Roberto Barroso agora com a questão do adiamento das eleições, ele vem e diz assim, não, eu estou conversando com os especialistas, conversando com várias pessoas, mas com os técnicos, com os médicos em especial, então também eles buscam esses profissionais de diversas formas e de maneiras não controladas, como a gente bem sabe, que não está só no Amit Curi, nos Amit Curi e nem apenas, mas eles lançam mão de outros expedientes para ter o alcance disso. Esses atores também, os Amit Curi, são aqueles que vão, né, que se credenciam. E aí, quer dizer, podem também levar, e as partes, né, que autorizam isso, eles, não é que as partes autorizam, mas o Amicus Curiae tem que dizer se ele está patrocinando, quer dizer, a ideia de uma parte ou da outra. Tem situações que não, mas é assim. Então, eles se posicionam de um lado ou de outro com o saber deles. Quer dizer, é um saber que até eu pergunto a você mais. Quer dizer, como é que esse saber científico, que é para ser um saber que não é opinativo, né, que tem pretensões de verdade, como é que ele pode servir as duas áreas? Você trabalha super bem isso, né? Quais são os saberes, os resultados dessas pesquisas que devem ser considerados ou não considerados, é um problema epistemológico super importante. E, então, quer dizer, tem tem os especialistas que buscam, né, para tentar participar, e o Poder Judiciário que também vai buscar esses especialistas. E tem toda a liberdade de escolher quais são as teses que eles querem ou as teses que não querem, quais são as teses que vêm aderir um pouco mais à sua posição ou aquela tese que não vai aderir à sua posição, porque eles não são obrigados, não estariam vinculados ao que os especialistas vão dizer. Então, tem um uso, eu acho que talvez o argumento científico seja muito utilizado. Aí, talvez a sua pergunta, o cerne da sua pergunta, será que essa utilização é política? Aí está no nível também da discricionariedade. Se a gente traz, então, a política no âmbito da discricionariedade da decisão, da interpretação, tá? Eu acho que nesse sentido, não colocaria na política aí de um modo geral. Claro que tem sempre atores que podem interferir nesse processo. As audiências públicas, elas são também muito organizadas. As pessoas que acorrem às audiências públicas, elas são amparadas, são associações, essas associações também têm uma inserção política, né? E elas vão se credenciam a partir de um edital. Isso também é muito arrumado. Então, os atores vão, a resposta que eu poderia dar aqui, pensando alto com vocês, quer dizer, esses atores que vão podem ter, sim, querer defender posições políticas com a ciência ou a expertise que eles detenham. Os juízes, eu acho que já entram numa política de discricionariedade, entendeu? Naquela política que o Kelsen fala de dentro da moldura. Essa política, eu acho que talvez a ciência sirva para estabelecer padrões de certeza que tenham alguma segurança jurídica na interpretação da lei. Aí a gente já cai dentro da moldura, entendeu? A moldura kelseniana. Agora, é isso. E se a gente cair na situação, então, o juiz até que ponto colocam as suas convicções pessoais dentro do direito na interpretação e aplicação das leis, sem dúvida nenhuma, a gente não tem o menor controle sobre isso. O controle que pode haver é um discurso jurídico parametrizado, como a gente sabe, né, com as técnicas de interpretação, com as leis, a inegabilidade dos pontos de partida, os precedentes judiciais. No que a gente consegue controlar nesses termos, e se o juiz ou a juíza for muito hábil, e que são super, hiper, né, consegue colocar aquela sua visão dentro, montar todo um discurso jurídico que legitima aquilo. Isso a gente tem Raposa Serra do Sol, a gente tem os embriões, me lembro do Menezes Direito, enfim, a gente sabe, agora é claro que o direito não permite tudo, né? Você tem que pelo menos ali controlar, mas não sei se eu fui clara, mas pensando alto aqui, obrigada pela pergunta. Tá bom, Margarida, eu estou super satisfeita com a sua resposta à minha pergunta especificamente. Obrigada. E deixo para falar isso no momento em que eu fizer meus seminários, no próximo ciclo de debates, porque nós já temos aqui 1h26 e a gente precisa encerrar. Muito obrigada, Margarida.
Muito obrigada a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês essa tarde de sexta-feira. Obrigado, professora. Agradeço. Sexta-feira que vem a gente volta. Já não me recordo quem. Sou eu, Raquel. A Júlia, que bom. Tá bom. Então a Júlia que... Desculpas, olha que eu me preparei para esse negócio funcionar, agora que até entendi pela a falta aqui tecnológica. Tudo bem. Obrigada, gente. Eu vou agora interromper a gravação. Parabéns. Tá. Obrigada pela participação de todos.